Então, vamos deixar uma coisa clara, muito clara. O texto, ele revela a dracma perdida. É uma parábola. Mas não existe dracma perdida. Tem que deixar isso ciente que a história que está sendo contada, o argumento que está sendo utilizado, é dentro do campo de algo que se perdeu. É como se você tivesse a chance de imaginar. É uma oportunidade para você perceber e vigiar. Você olhando o texto, você terá total liberdade para poder compreender a sua raiz de informação. Fala que uma mulher tendo 10 dracmas, se muda a história. Caso muda a história. Suponhamos, muda a história. Então, o que nós podemos entender? Que essas dracmas, esses talentos, essa situação abordada aqui, valores, costume, conceitos e fidelidades e fiéis, aqui, é exatamente algo que quem perde não se recupera mais. Ao perder essas qualidades, é uma igreja morta. Aí vai se cumprir que dizem Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Vamos observar com clareza aqui, ó, no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo do 8 até o 10. Diz aqui, o 15, 8 e 9, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma das dracmas, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até que encontre-a? E achando-a, reúne amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Mas em cima você pode analisar, lá no início do texto, diz, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, para se ver essa possibilidade entre traduções de texto, você vai entender a parábola que já está dizendo. A parábola é uma comparação. Se você não consegue entender aqui, ou qual a mulher que tendo, olha aí, tendo 10 dracmas, aí entra no assunto. Perdeu uma. O capricho de perder uma, ou o capricho a falta de capricho que perde uma, ou o capricho de entender que perdeu, a preocupação leva a uma busca incessante. É o que você vai perceber diante do conteúdo, que não vai estar se tratando de que se perdeu ou se não perdeu, mas vai estar mostrando o que se pode acontecer quando se perde. Dentro do quadro do que já se perdeu, vai ser visto, mas o mais interessante é que se acha. O mais interessante dentro da parábola é a alegria da busca e a necessidade de incessantemente buscar até encontrar. É a importância de que incessantemente tem que buscar. Aí vem aqui embaixo e você vai entender o propósito que a igreja deve procurar com diligência e incessantemente até achar. Quem louva não está louvando mais, quem tem dons espirituais está em todos enterrados.
Quem lê a Bíblia já não quer ler mais. Qualquer palavra já sabe, já sei, já vi, já me disseram. E aquilo ali vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Ou vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E nunca está pronto para isso. Se torna um inimigo do Evangelho. Se torna um inimigo do Evangelho. Porque perde toda a essência. E a igreja é a sua credibilidade. Porque, na realidade, isso tudo são credibilidade de uma igreja. Que não é essa igreja que nós chamamos de templo. Mas é eu, você, somos nós, na totalidade. E perdemos essa essência, essa intimidade íntima entre Cristo e a igreja. Igreja e o Espírito Santo, que é a morada em sua vida. Que faz morada na minha vida, na sua vida. E tem essas características de valores, costume e conceitos estão todos aí dentro, revelado nesta probabilidade. E agora, o que é que você diz? O que é que você faz? Vai partir para onde? Qual é o tipo de guerra? É buscar. A sua guerra, a sua luta é buscar. É se disponibilizar, é criar estratégia, é criar propósito para ir buscar. O propósito é esse. A meta é essa. O destino é esse aí. Não interessa o que você vai fazer. Buscando as coisas que são de cima, onde exatamente Cristo está sentado à destra de Deus. Porque ainda que você não conheça o seu adversário, ainda que você não tenha experiência com ele, ainda que você não o conhece da maneira como deveria conhecer seu adversário, a ética e estratégia de guerra que ele tem contra a sua vida, contra a minha vida e contra a igreja. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, mas haverá a guerra. A guerra é incessante. O toque é incessante. Nosso querido pastor Marivaldo, ele disse: a igreja invisível é a que é mais tocada. Ela sim é tocada, mas ela não é vencida. Entende? Então precisamos entender tudo dentro dessa caminhada de diálogo, é que você vai poder compreender este ponto de vista. Veja o que você perdeu, o que você deixou de fazer, o que você desanimou em fazer. E sobre os construtores que é abordado, eles constroem igreja, constroem templos, como já foi dito, e estamos dizendo, alarmantes, bonitos, grandes. E a questão não é contra o que constrói, mas é a morada do Espírito onde é. A construção deste templo que me preocupa. As pessoas que estão perdendo a essência dos dons da graça, é aquele que na verdade muitas vezes busca, não tem orientação depois que recebe, mas pelo contrário tem palavras. Eu me lembro num capítulo, teve um pastor que ele trouxe uma das mensagens poderosa em despertar, em entender que quem sai de sua casa, vindo de um trabalho cansado, vem para a igreja para buscar uma palavra. Por que não lembrar o nome dele nesse capítulo? Rosival Moreno, pastor Rosival Moreno. Ele fez isso. Ele disse que tem que levar em consideração, então tem que ter uma palavra de Deus, palavra escolhida, palavra mencionada, para que o povo venha e tenha uma palavra de edificação. E eu concordo. E fico triste em não ver uma palavra na sua ética da sua posição. Doutrina, membros, entende? E há essa hierarquia da eclésia
onde se divide o seu corpo de liderança, as qualificações dos obreiros, os valores, os costumes de como receber os obreiros, como se comportar os obreiros um com o outro, a reverência, o tratamento, a educação, tudo isso é levado em conta. Porque entra um povo e sai outro povo. Então, os construtores nunca são construtores de personalidade, mas sim de templos. E a minha reivindicação, juntamente com o Capito, foi muito corrido, muito rápido, mas foi bom, foi edificante. Mas que haja isso, cobre isso, que exige isso. Que os líderes, os que estão chegando, os mais novos, aprendam o costume da igreja local. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Universal, elas têm as suas éticas. E nós procuramos resgatar. Os ministérios outros têm que resgatar sua essência, que, como já disse Paulo, o fundador, existe um alicerce. E todos vão construir em cima dele. Fora dele, não há. Não há construção. Porque todos que construírem suas obras hão de ser aprovadas pelo fogo. E aquela que sofre detrimento, já viu. Mas, continue assistindo. Só um momento. E continuaremos o assunto sobre a parábola das dracmas perdidas. Mas foi só uma na comparação que se perdeu. Mas não houve perca. É somente entender o caso de você perder. A parábola é para você ter sentimentos reais quando você perde algo que é tão importante para você. Obviamente você vai ser qualificado como relaxado com seus dons, com a sua atividade, com a sua moral, com a sua ética, com a sua postura. E você vai querer culpar alguém, o diabo, o pastor, o crente, o irmão, o marido, a mulher. Você vai querer culpar alguém. Você vai botar alguém. A ramificação da atitude adâmica continuará em minha vida. A gente vai querer culpar alguém. Um filho pequeno, um filho mais novo, o relacionamento, o trabalho, tudo isso. Mas, depois que você apresenta todos os responsáveis, você vai ter que entender que a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada um que está colocado sobre responsabilidade. É responsabilidade sobre responsabilidade. Do pastor para com a sua igreja, a igreja para com seus membros para com a sua vida. Morada de Deus em Espírito. E não tem ninguém, depois de Jesus, que nós podemos tanto encontrar a performance tão real, senão em Paulo. As cartas minuciosas escritas por ele, foi o que mais escreveu carta. Mas trata de uma minuciosidade tão pequena, tão minuciosa, pequena não, minuciosa, sobre o caráter do crente. Essa aqui, ó, a essência, a figura da mulher que simboliza a igreja é a chamada, pode simbolizar os valores, os costumes e os conceitos. Dos conceitos, a fidelidade. O quinto é os fiéis. Essas essências na parábola se perdeu. Na aplicação pessoal, imagine você sem elas, sem esses valores. Imagine a igreja já arrebatada e você sem esses valores. Porque esses valores vão te dar uma justificativa. Bem, tentar explicar tudo em um tempo só é impossível. Mas, vamos continuar o assunto? Isso é só para refazer o diagnóstico. Não há dracma perdida. Mas e se você tivesse perdido, o que você faria?
Aí fica para você na sua memória. Se você cair em si agora e ver a sua qualidade, já culpou todo mundo, mas você sabe que você é responsável pelo que está na sua mão. Perdeu, vai se justificar em qualquer um. Mas se você passar o cartão lá e não tiver crédito, compra, você não leva para casa. Deu para entender isso? Forte abraço. Muito bem, vamos entender um pouquinho a situação que nós estamos passando com a nossa igreja, vamos dizer, com a nossa igreja atualmente. Vamos tentar compreender de uma maneira mais direta o que estamos vendo hoje. Por que eu digo desse jeito? Eu digo desse jeito e também dessa forma porque já se vê e bem notado o crescimento espantador de templos luxuosos. E segue-se uma tradição de construção de templo. Não quero ser contra a construção dos templos, mas a prioridade que vejo que está sendo trocada. Existem princípios para ser analisado que é de maior importância. É aquela questão de ter que comprar comida e ter que comprar roupa. Então essas prioridades, elas estão relacionadas nos costumes da igreja. E a coisa interessante é que Paulo, ele deixa uma questão muito interessante, que ele fala que Deus colocou ele como sábio arquiteto. A gente encontra essa expressão dele de uma maneira muito nítida aqui na carta que ele mesmo escreve à igreja de Coríntios. Coríntios, capítulo de número, eu acredito que é o 3. Paulo diz aqui, capítulo 3 mesmo, graças a Deus. Segunda graça, versículo 10 do capítulo 3 em 1 Coríntios. Olha como é que diz Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e fundador, o sábio arquiteto e o fundamento, outros edificam sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr um outro alicerce além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Eu vou repetir o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Deu para entender isso? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra, preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém danificou nessa parte, permanecerá nesse e receberá o galardão. Se a obra de alguém identificou nessa parte, permanece, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar sobre o
detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Dentro deste ponto de vista, eu venho para as construções. Já tem igreja com seu ministério estruturado a ideia de que, final do ano, eles mudam obreiros e colocam em outras congregações. E fazendo isso, ele corresponde a uma grande importância da necessidade de que cada um vai fazer uma mudança, uma melhora. Eu não sei explicar se essa melhora tem a ver com o sentido específico para o obreiro ou para com a igreja. Não consegui ainda entender se favorece ao crescimento, ao desempenho ou aperfeiçoamento do obreiro que sai de uma superintendência e vai para uma outra, sendo ele ainda superintendente. Existe uma questão que eu não vou levar em consideração agora para poder comentar sobre esse assunto, entre a questão da escolha de sair de uma congregação e colocar outro de outra congregação que vem para essa congregação. Porque, do meu ponto de vista, deveria haver uma eleição interna de cada congregação, dando ali o sentido de um organismo vivo, onde daria segmentos à obra implantada, com direito de que o líder que é elegido tenha o direito, o critério, tanto de continuar a ideia sendo boa, porque nem sempre eu vou concordar com você que é meu líder, né? O senhor tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia, mas as suas ideias que realmente são dignas de continuação, compete a mim dar total suporte a isso. Claro que eu vou estar usando a minha visão em jogo, a visão recebida mediante aquilo que eu tenho aprendido contigo, e assim sucede. Mas muda-se o sacerdote, leva ele a lei dele e muda-se a lei cá. Voltando. Então, hoje o mundo de construção está muito grande. E quando eu vejo essa parábola, que ela aqui tem um respaldo de uma prioridade imensa, a parábola da dracma perdida, o significado da parábola, a importância da parábola, o que quer dizer com a parábola, o que a parábola tem o seu direito e a sua liberdade de expressão em uma aplicação pessoal. O que é a dracma num dicionário? Bem, lá no dicionário é uma coisa, mas vamos dar uma olhadinha aqui, vamos aumentar essa possibilidade aqui de entender isso. A resposta dracma, a resposta para nós mais fácil é essa aqui, a dracma, a designação do dinheiro que se utilizava na Grécia anterior à doação do euro. À medida que passa, que equivale a 1,772 grama. Ainda utilizado em alguns países, dracma inglesa, tipo de uma unidade de peso antigo utilizado para pesar metais preciosos, a parábola das dracmas perdidas. Você vê o tema lá em cima dizendo o que é a dracma, dicionário bíblico. Você já não vai entender tanto, mas vamos continuar. São pesquisa e pesquisa por pesquisa, vamos chegar a algum lugar.
A pesquisa só assim, você pega um fragmento de uma coisa, pega de outra, e você vai juntando, coletando material para que dá sentido ao que você quer dizer, o que você quer interpretar. Então temos aqui o quê? Segundo, qual o significado da dracma? Então, vamos entender mais uma coisa interessante. O significado da dracma. Resposta. Dracma era um tipo de moeda utilizado na antiga Grécia, em alguns reinos do Oriente Médio. Durante o período da helenístico, a dracma era considerada a unidade monetária, com meio tempo de circulação no mundo, sendo utilizado na Grécia até o ano de 2002, quando o euro passou a ser adotado pelo grego como a moeda oficial. Até agora tá bacana. Aqui mexeu comigo. O que significa a parábola das dracmas? Então eu posso desperdiçar tudo aquilo lá, porque ele aqui vai repetir tudo de novo para mim e eu vou ter um conteúdo mais abrangente, principalmente pelo objetivo que eu quero, não esquecendo que eu estou falando sobre a construção. E nesse período da construção nós ouvimos falar de grandes reformadores, mas não ouvimos falar de um reformador tão interessante como Paulo. Não ouvimos falar de um reformador tão interessante como Paulo. O apóstolo teve uma importância gigantesca no sentido da vida de cada um. Já deu para perceber no princípio da nossa conversa. E o que nós encontramos aqui, claramente? Nós encontramos aqui um diagnóstico tão preciso do significado da parábola, da comparação, da metáfora. E nós vamos entender um ponto de vista tão importante, tão interessante, que nos dá a liberdade de nós raciocinarmos dentro de um conteúdo muito prioritário. Observe bem isso. A dracma era um tipo de moeda utilizada na antiga Grécia, alguns reinos do Oriente Médio, durante o período da helenastia. A dracma é considerada a unidade de moedas, um meio monetário, com o maior tempo de circulação no mundo, sendo utilizado na Grécia, até, porém, o ano de 2002, quando o euro passou a ser adotado pelos gregos como moeda oficial. Que nem aqui no Brasil, cruzeiro, real, né? A dracma também pode ser uma medida de peso equivalente a 1,772 grama e que ainda é utilizado em alguns países. Este modelo de medida era bastante utilizado para passar metais preciosos e exemplo. Dracma, Grécia. A parábola das dracmas perdidas é uma história bíblica pertencente ao livro de Lucas. Você não vai encontrar em outra. Entre os livros sinóticos do Novo Testamento, os 4 evangélicos, você só encontra em Lucas. Então conta a parábola. Vamos ver. Qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma das dracmas não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando, reúne amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Lucas, capítulo 15, versículo de número 8 e 9.
De acordo com a interpretação, a religião cristã, ou seja, de acordo com a interpretação, vamos tirar a religião e vamos aplicá-la diretamente no sentido oficial. Aplicação pessoal. Então vamos partir direto para isso. De acordo com a interpretação de Paulo, o apóstolo, os cristãos da dracma, o cristão, a interpretação da dracma perdida, da parábola da dracma perdida, é a figura de uma mulher, simbolizando a igreja. A dracma pode simbolizar os, aí é que entra, os valores, costumes e conceitos. Fidelidade e os fiéis, que é uma das moedas mais essencial. Sumindo elas, acaba com tudo. Os fiéis. Observamos que valores, costumes e conceitos. Lembre lá que Paulo dizendo sobre esta grande importância, aqui ele dizendo aqui, pelo versículo de número 10. Seria até bom traduzir ele, levar ele. Deixa eu ver aqui. E ela vai até o verso de número... Bacana aqui. Pronto, eu vou levar esse conteúdo comigo. Eu vou deixar aqui dentro. Vou deixar ele aqui dentro. Deixa eu ver, eu vou deixar depois aqui. Pronto, vou deixar aqui. Muito bem. Então, observe-se que aqui ficou melhor, muito bem melhor. Pronto. Observe-se que esses costumes que é dado do crente para o crente tem sido de grande responsabilidade, não a construção de templos, mas esses valores acabaram. Ei, irmão, preste atenção. Esse é o foco do assunto. Valores, costumes, conceitos. Os costumes para ministro, costume para membros, os costumes de receber, de não receber, os hábitos, a maneira, a visão. A obra de Deus tem sofrido a obra de Deus, não, perdoe, não é a obra de Deus. A igreja tem perdido esse caráter. Essa dracma, ela está dentro da igreja. Então a mulher é a igreja, e é a igreja que tem que procurar manter esses relacionamentos vivos, manter essa atitude visível. Hoje nós estamos vendo em valores a desvalorização dos cultos, né? A ordem da ética cristã dentro dos púlpitos, comportamentos, atitude de obreiros, a maneira de se postar, de se vestir em cima da tribuna, né? As condutas que eram antiquadas hoje na modernidade, na busca dos ensinos de grandes estatísticas, tem levado a isso não precisa não, isso não é necessário não, e aí estamos vendo o que era santo se tornar profano. Valores que podemos ainda achar nas nossas varoas, como se trajam, um verdadeiro modelito daquilo que o nosso estilistas, os estilistas que não são evangélicos, e não estamos aqui querendo construir evangélicos estilistas, mas são eles que fazem as decorações das belas arquiteturas e da obra-prima feita uma vez pela mão divina. E ele exibe isso publicamente de uma maneira horrorizante. Você me entende?
E isso pode causar e causa problemas, isso causa detrimentos no fogo. Nos valores ainda temos coisas tão importantes para ser tratada, que abrange, que ofende a conduta ética e moral de quando se abre, porque na verdade isso está em torno de logo quando você entra na igreja, né? Quando você entra dentro da igreja, você acredita que é casa de Deus, acredita que é lugar de oração, acredita que é um lugar de ordem, acredita que é um lugar onde ali nós vamos nos reunir para nos encontrar com o Senhor. Mas embora esse valor tenha sido desaparecido na mente de muitos, tem entrado como se entra na sua própria casa, como se entra num shopping, quando se entra num mercado, batendo carrinho, largando cadeira, conversando, gritando, sem reverência, sem atitude, sem respeitar quem está orando, sem não respeitar, e começa aquela bagunça. O costume da igreja a igreja Assembleia de Deus, ainda na administração do pastor Israel Alves Ferreira, presidente da ADESAL em Salvador, no seu poder de presidência, junto com a sua equipe, trouxe um trabalho muito excelente. Eu participei 7 dias, chamado Capto. E ali está, no ponto 2, os valores. Abaixo está em costumes, que ele tentou trazer, e eu gostei muito. E nos costumes teve coisas que eu achei que deveria ser contado. História da igreja. Não foi contada a história da igreja. Foi pulado a história da igreja. Até mesmo porque tem coisa que eu sei da história da igreja da Assembleia de Deus, mas pela boca de outros mais velhos do que eu. E você sabe que a informação vindo de um para outro nunca vem como vem pela rede social, mas vem do mesmo jeito que vem pelas internet. Você está me entendendo a situação? Totalmente deturbada, cada qual falando o que quer falar. Então deveria ter alguém para contar realmente a história da igreja, com os seus liderados, com os seus líderes, com os seus subordinados, com o crescimento, com o decrescimento, tudo aquilo ali. Mas não houve. E coisas que eu sei, informado para os outros, fiquei sem saber, para ter a minha mente edificada. Mas no costume, uma coisa que eu gostei muito foi tentar retrazer, tentar recapturar, procurando, veja a parábola, procurando os costumes da igreja. A maneira onde se senta, como se levanta, como se organiza os grupos, culto de doutrina, culto de membro, culto de obreiros, essas coisas todas levadas em consideração, que foi abandonada, foi deixado de lado, mas ele abordaram, embora corrido, que eu acharia que mobilizou a igreja. Eu gostei muito o potencial de mobilizar toda a igreja dos setores, foi todos eles maravilha. Nota equivalente a 10 não existe, porque não tem, né? É só de 1 a 10. Se tiver de 1 a 1000, não tem nota melhor do que a de 1000. Mas em pontos estratégicos existiu coisas que era para ter chamado valor do crente, a postura do crente, a palavra do crente. O crente tem que ter palavra. O crente tem que pensar 2 vezes, o cristão tem que pensar 2 vezes antes, porque Jesus disse: seja vosso falar sim, sim e não, não. Passou disso, é de uma procedência maligna. O Senhor Jesus Cristo deixou todos os méritos de ensinamentos claros, sem que precisasse ser adulterado. Um momento. Vamos entender um pouquinho a situação que nós estamos passando com a nossa igreja, vamos dizer, com a nossa igreja atualmente. Vamos tentar compreender de uma maneira mais direta o que estamos vendo hoje. Por que eu digo desse jeito? Eu digo desse jeito
e também dessa forma, porque já se vê e bem notado o crescimento espantador de templos luxuosos. E segue-se uma tradição de construção de templo. Não quero ser contra a construção dos templos, mas a prioridade que vejo que está sendo trocada. Existem princípios para ser analisado que é de maior importância. É aquela questão de ter que comprar comida e ter que comprar roupa. Então essas prioridades, elas estão relacionadas nos costumes da igreja. E a coisa interessante é que Paulo, ele deixa uma questão muito interessante, que ele fala que Deus colocou ele como sábio arquiteto. A gente encontra essa expressão dele de uma maneira muito nítida aqui na carta que ele mesmo escreve à igreja de Coríntios. Coríntios, capítulo de número, eu acredito que é o 3. Paulo diz aqui, capítulo 3 mesmo, graças a Deus. Segundo a graça, versículo 10 do capítulo 3 em 1 Coríntios. Olha como é que diz Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e fundador, o sábio arquiteto e o fundamento, outros edificam sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr um outro alicerce além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Eu vou repetir o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Deu para entender isso? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra, preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém danificou nessa parte, permanecerá nesse e receberá o galardão. Se a obra de alguém identificou nessa parte, permanece, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar sobre o detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Dentro deste ponto de vista, eu venho para as construções. Já tem igreja com seu ministério estruturado a ideia de que, final do ano, eles mudam obreiros e colocam em outras congregações. E fazendo isso, ele corresponde a uma grande importância da necessidade de que cada um vai fazer uma mudança, uma melhora. Eu não sei explicar se essa melhora tem a ver com o sentido específico para o obreiro ou para com a igreja. Não consegui ainda entender se favorece ao crescimento, ao desempenho,
o aperfeiçoamento do obreiro que sai de uma superintendência e vai para uma outra, sendo ele ainda superintendente. Existe uma questão que eu não vou levar em consideração agora para poder comentar sobre esse assunto, entre a questão da escolha de sair de uma congregação e colocar outro de outra congregação que vem para essa congregação. Porque, do meu ponto de vista, deveria haver uma eleição interna de cada congregação, dando ali o sentido de um organismo vivo, onde daria segmentos à obra implantada, com direito de que o líder que é elegido tenha o direito, o critério, tanto de continuar a ideia sendo boa, porque nem sempre eu vou concordar com você que é meu líder, né? O senhor tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia, mas as suas ideias que realmente são dignas de continuação, compete a mim dar total suporte a isso. Claro que eu vou estar usando a minha visão em jogo, a visão recebida mediante aquilo que eu tenho aprendido contigo, e assim sucede. Mas muda-se o sacerdote, leva ele a lei dele e muda-se a lei cá. Voltando. Então, hoje o mundo de Constituição está muito grande. E quando eu vejo essa parábola, que ela aqui tem um respaldo de uma prioridade imensa, a parábola da dracma perdida, o significado da parábola, a importância da parábola, o que quer dizer com a parábola, o que a parábola tem o seu direito e a sua liberdade de expressão em uma aplicação pessoal. O que é a dracma num dicionário? Bem, lá no dicionário é uma coisa, mas vamos dar uma olhadinha aqui, vamos aumentar essa possibilidade aqui de entender isso. A resposta dracma, a resposta para nós mais fácil é essa aqui, a dracma, a designação do dinheiro que se utilizava na Grécia anterior à doação do euro. À medida que passa, que equivale a 1,772 grama. Ainda utilizado em alguns países, dracma inglesa, tipo de uma unidade de peso antigo utilizado para pesar metais preciosos, a parábola das dracmas perdidas. Você vê o tema lá em cima dizendo o que é a dracma, dicionário bíblico. Você já não vai entender tanto, mas vamos continuar. São pesquisa e pesquisa por pesquisa, vamos chegar a algum lugar. A pesquisa é só assim, você pega um fragmento de uma coisa, pega de outra, e você vai juntando, coletando material para que dá sentido ao que você quer dizer, o que você quer interpretar. Então temos aqui o quê? Segundo, qual o significado da dracma? Então, vamos entender mais uma coisa interessante. O significado da dracma. Resposta. Dracma era um tipo de moeda utilizado na antiga Grécia, em alguns reinos do Oriente Médio. Durante o período da helenístico, a dracma era considerada a unidade monetária, com meio tempo de circulação no mundo, sendo utilizado na Grécia até o ano de 2002, quando o euro passou a ser adotado pelo grego como a moeda oficial. Até agora tá bacana. Aqui mexeu comigo. O que significa a parábola das dracmas? Então eu posso
desperdiçar tudo aquilo lá, porque ele aqui vai repetir tudo de novo para mim e eu vou ter um conteúdo mais abrangente, principalmente pelo objetivo que eu quero, não esquecendo que eu estou falando sobre a construção. E nesse período da construção nós ouvimos falar de grandes reformadores, mas não ouvimos falar de um reformador tão interessante como Paulo. Não ouvimos falar de um reformador tão interessante como Paulo. O apóstolo teve uma importância gigantesca no sentido da vida de cada um. Já deu para perceber no princípio da nossa conversa. E o que nós encontramos aqui, claramente? Nós encontramos aqui um diagnóstico tão preciso do significado da parábola, da comparação, da metáfora. E nós vamos entender um ponto de vista tão importante, tão interessante, que nos dá a liberdade de nós raciocinarmos dentro de um conteúdo muito prioritário. Observe bem isso. A dracma era um tipo de moeda utilizada na antiga Grécia, alguns reinos do Oriente Médio, durante o período da Helinastia. A dracma é considerada a unidade de moedas, um meio de um meio monetário, como com o maior tempo de circulação no mundo, sendo utilizado na Grécia, até, porém, o ano de 2002, quando o euro passou a ser adotado pelos gregos como moeda oficial. Que nem aqui no Brasil, cruzeiro, real, né? A dracma também pode ser uma medida de peso equivalente a 1,772 grama e que ainda é utilizado em alguns países. Este modelo de medida era bastante utilizado para passar metais preciosos e exemplo: dracma, Grécia. A parábola das dracmas perdidas é uma história bíblica pertencente ao livro de Lucas. Você não vai encontrar em outra. Entre os livros sinóticos do Novo Testamento, os 4 evangélicos, você só encontra em Lucas. Então conta a parábola. Vamos ver. Qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma das dracmas não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando, reúne amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Lucas, capítulo 15, versículo de número 8 e 9. De acordo com a interpretação, a religião cristã, ou seja, de acordo com a interpretação, vamos tirar a religião e vamos aplicá-la diretamente no sentido oficial. Aplicação pessoal. Então vamos partir direto para isso. De acordo com a interpretação de Paulo, o apóstolo, os cristãos da dracma, o cristão, a interpretação da dracma perdida, da parábola da dracma perdida, é a figura de uma mulher, simbolizando a igreja. A dracma pode simbolizar aí é que entra, valores, costumes e conceitos, fidelidade e os fiéis, que é uma das moedas mais essencial. Sumindo elas, acaba com tudo. Os fiéis. Observamos que valores
costumes e conceitos. Lembre lá que Paulo dizendo sobre esta grande importância, aqui ele dizendo aqui, pelo versículo de número 10. Seria até bom traduzir ele, levar ele. Deixa eu ver aqui. E ela vai até o verso de número... Bacana aqui. Pronto, eu vou levar esse conteúdo comigo. Eu vou deixar aqui dentro. Vou deixar ele aqui dentro. Deixa eu ver, vou deixar depois aqui. Pronto, vou deixar aqui. Muito bem. Então, observe-se que aqui ficou melhor, muito bem melhor. Pronto. Observe-se que esses costumes que é dado do crente para o crente tem sido de grande responsabilidade, não a construção de templos, mas esses valores acabaram. Ei, irmão, preste atenção, esse é o foco do assunto. Valores, costumes, conceitos, os costumes para ministro, costume para membros, os costumes de receber, de não receber, os hábitos, a maneira, a visão. A obra de Deus tem sofrido a obra de Deus, não, perdoe, não é a obra de Deus. A igreja tem perdido esse caráter. Essa dracma, ela está dentro da igreja, então a mulher é a igreja, e é a igreja que tem que procurar manter esse relacionamento vivo, manter essa atitude visível. Hoje nós estamos vendo em valores a desvalorização dos cultos, né? A ordem da ética cristã dentro dos púlpitos, comportamentos, atitude de obreiros, a maneira de se postar, de se vestir em cima da tribuna, né? As condutas que eram antiquadas hoje na modernidade, na busca dos ensinos de grandes estatísticas, tem levado a isso não precisa não, isso não é necessário não, e aí estamos vendo o que era santo se tornar profano. Valores que podemos ainda achar nas nossas varoas, como se trajam, um verdadeiro modelito daquilo que o nosso os estilistas que não são evangélicos, e não estamos aqui querendo construir evangélicos estilistas, mas são eles que fazem as decorações das belas arquiteturas e da obra-prima feita uma vez pela mão divina. E ele exibe isso publicamente de uma maneira horrorizante. Você me entende? E isso pode causar e causa problemas, isso causa detrimentos no fogo. Nos valores ainda temos coisas tão importantes para ser tratada, que abrange, que ofende a conduta ética e moral de quando se abre, porque na verdade isso está em torno de logo quando você entra na igreja, né? Quando você entra dentro da igreja, você acredita que é casa de Deus, acredita que é lugar de oração, acredita que é um lugar de ordem, acredita que é um lugar aonde ali nós vamos nos reunir para nos encontrar com o Senhor. Mas embora esse valor tenha sido desaparecido na mente de muitos, tem entrado como se entra na sua própria casa, como se entra num shopping, quando se entra num mercado, batendo carrinho, largando cadeira, conversando, gritando, sem reverência, sem atitude, sem respeitar quem está orando, sem não respeitar, e começa aquela bagunça. O costume da igreja
a igreja Assembleia de Deus, ainda na administração do pastor Israel Alves Ferreira, presidente da ADESAL em Salvador, no seu poder de presidência, junto com a sua equipe, trouxe um trabalho muito excelente. Eu participei 7 dias, chamado Capto. E ali está, no ponto 2, os valores. Abaixo tem costumes, que ele tentou trazer, e eu gostei muito. E nos costumes teve coisas que eu achei que deveria ser contado. História da igreja. Não foi contado a história da igreja. Foi pulado a história da igreja. Até mesmo porque tem coisa que eu sei da história da igreja da Assembleia de Deus, mas pela boca de outros mais velhos do que eu. E você sabe que informação vindo de um para outro nunca vem como vem pela rede social, mas vem do mesmo jeito que vem pelas internet. Você está me entendendo a situação? Totalmente deturpada, cada qual falando o que quer falar. Então deveria ter alguém para contar realmente a história da igreja, com os seus liderados, com os seus líderes, com os seus subordinados, com o crescimento, com o decrescimento, tudo aquilo ali. Mas não houve. E coisas que eu sei, informado para os outros, fiquei sem saber para ter a minha mente edificada. Mas no costume, uma coisa que eu gostei muito foi tentar retrazer, tentar recapturar, procurando, veja a parábola, procurando os costumes da igreja. A maneira onde se senta, como se levanta, como se organiza os grupos, culto de doutrina, culto de membro, culto de obreiros, essas coisas todas levadas em consideração, que foi abandonada, foi deixado de lado, mas ele abordaram, embora corrido, que eu acharia que deveria, mobilizou a igreja. Eu gostei muito o potencial de mobilizar toda a igreja dos setores, foi todos eles maravilha. Nota equivalente a 10 não existe. Porque não tem, né? É só de 1 a 10. Se tiver de 1 a 1000, não tem nota melhor do que a de 1000. Mas em pontos estratégicos existiu coisas que era para ter chamado valor do crente, a postura do crente, a palavra do crente. Crente tem que ter palavra. Crente tem que pensar 2 vezes, o cristão tem que pensar 2 vezes antes, porque Jesus disse: seja vosso falar sim, sim e não, não. Passou disso, é de uma procedência maligna. O Senhor Jesus Cristo deixou todos os méritos de ensinamentos claros, sem que precisasse ser adulterado. Um momento. O nome, eu até me lembrei dele aqui agora, porque um obreiro ele teve oportunidade, ele citou, e aqui Deuteronômio ele leu o capítulo de número 28, e ele ficou preso aqui, ó, nesse versículo aqui. Será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele havia feito uma pesquisa aqui, na minha consciência, uns dias anterior, e eu conversando com ele, digo: olha, normalmente as pessoas que trabalham muito nesse texto, eles gostam muito de estar frisando um lado de milagre, de bênção, de prosperidade, né? E assim vai. Mas não esperava receber dele a atenção para os princípios da palavra de Deus, como ele abordou. Você sabe quando você mexe uma panela, você vai, pega uma panela, você começa a mexer, né, tirar de baixo para cima, ainda mais quando você está fazendo um requente, né? Você começa a mexer e você começa a pegar coisas que estão de lá de baixo e trazer para cima. E ele fez isso com a minha cabeça, quando ele estava pregando. Só que ele parou ali e ficou ali. Talvez tivesse receio de ir para outros caminhos da liberdade, eu não sei. Não tive a oportunidade de prender ele nesse argumento. Júnior, um abraço, Deus abençoe. Mas ele mexeu comigo.
Aí eu voltei ao tempo, porque isso acontece, nós estamos num culto e encontra um crente que usa a Bíblia, e quando ele começa a usar a Bíblia, deixa a Bíblia, a palavra de Deus usar ele, aí ele começa a ver, você começa a ver coisas acontecer. E eu estava nesse dia e eu vi, e comecei a observar. Eu tenho esse problema, se é defeito, que eu louvo a Deus por ele, é de prestar atenção quando tem Bíblia sendo pregada. Eu não estou falando de um estudo hermenêutico, não estou falando de um estudo exegético, mas é um estudo da palavra. Um pregador que ele pega a Bíblia, ele larga a Bíblia, ele deixa Deus falar na vida dele. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e atentares em obedecê-la, então é o cuidado e a prestar atenção. Você vai entender melhor isso. A dracma. Vai olhar para o seu valor, para as suas condições, sua estrutura. E eu espero em Cristo Jesus que você possa mostrar um fruto. Tem muitas coisas. Os ossos mortos, como está aqui, como nós já lemos aqui, a igreja é tão bonita, são templos exuberantes. Mas dentro ainda tem corpos de mortos. O homem de que vive, mas está morto. E parece que essa não é a preocupação. Eu vi um vídeo na rede, um pastor muito bem satisfeito na sua construção, que vai fazer e tal. Percebe-se psicologicamente. Percebe-se. Muita coisa. Mas vamos construir templo. Mas não vamos esquecer do templo, que é a morada de Deus em espírito. É melhor que se abra templo do que se abre uma garrafa de cachaça. É melhor que se faça templos. O mais interessante, no culto de missão, que estive em Cosme de Faria, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei marketing. Eita, armazinha forte. O marketing. O marketing da publicidade tem chamado a atenção. E os jovens de lá fizeram. Eu tenho esse vídeo na internet. Só que eu fui obrigado a cortar algumas coisas, porque aí a público nós falamos o que queremos falar. Né? Mas quando estamos para meditar, a gente fala muita coisa. Que para evitar escândalo, transgressões da palavra dita, é melhor que a gente manere. Mas o marketing é que cresce a igreja. O projeto IBGE de evangelismo tem o seu marketing. Eu gostei. Todas as empresas têm um marketing. E um dos marketing de suas empresas, quando chega em uma comunidade, quando chega em uma cidade, ela tem que trazer 3 coisas interessantes. Trabalho, conforto e estadia para a população presente. Bem-estar. Ele tem que estar em seu marketing alguma coisa que beneficie a sociedade brasileira, a sociedade ao seu redor. Os moradores à sua volta. Não pode fazer barulho, porque pode danificar. Pode criar problema. Não pode deixar um vazamento, porque vai danificar. Então tem que ter segurança. E o marketing da igreja é salvar almas. O marketing da igreja é salvar almas. Mas, lembrando aqui, desses conteúdos fundamentais. Valores, costume, conceitos e fidelidade. Aí se tiver uma festa na sua igreja, você não vai poder convidar sua vizinha. E eles querem ir. Precisamos que os nossos membros entendam a necessidade de que o nosso vizinho precisa participar. Precisamos convidar ele para participar. Tá bom? Ó, vamos parar aqui. Hoje é dia de eu estar